Mas, meus amados irmãos, eu já quis correr do livro do Gênesis, mas não tem como não. Então nós vamos continuar no Gênesis. Abra esse livro precioso no capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Obrigado, Otto. Gênesis capítulo 2. E nós louvamos ao Senhor, porque podemos na sua casa celebrar com alegria, não é? Todas as palavras, todos os louvores, tudo aquilo que fazemos neste lugar faz parte do culto divino. E eu espero que em cada momento desse você esteja sendo edificado, abençoado, porque esse é o propósito de Deus. Deus nos traz aqui para nos abençoar. Há uma expressão linda que está no livro do profeta Oséias, que Deus, através do profeta, disse que levou o seu povo ao deserto para lhes falar ao coração. Não é? Deus muitas vezes nos traz a um lugar como esse e você não entende. O que é que eu estou fazendo aqui? Deus te trouxe para te falar ao coração, para abençoar a sua vida. Hoje é o primeiro dia da semana, o domingo é o primeiro dia. Amanhã começa a batalha novamente, não é? E aqui você se fortalece, você se renova, você recebe algo de Deus para caminhar mais um pouco. E assim, como diz a Bíblia lá no Salmo 84, nós vamos indo de força em força, até chegarmos a Sião diante de Deus. Pois bem, amados, o livro do Gênesis é um livro preciosíssimo. É o livro dos princípios, é onde tudo começa. Segundo os estudiosos da Bíblia, esse livro ele se divide em duas partes bem distintas. A primeira vai do capítulo 1 até o capítulo 11, onde você vai encontrar no livro do Gênesis o princípio de todas as coisas. Você vai encontrar o princípio da criação, você vai encontrar o princípio da raça humana, o princípio da família, o princípio da queda, o princípio do desequilíbrio do homem, não é? Você vai encontrar o princípio do pecado, você vai encontrar muitas coisas, começando até o capítulo 11, é quando Deus, não é? Ele vem visitar o homem já depois do dilúvio, formando cidades. Deus vai visitar o homem e descobre todos unidos no mesmo lugar, construindo uma torre muito alta para que eles pudessem vê-la, né, de onde eles estivessem. Aquela torre cuja o topo chegasse no céu era um referencial, não é? Porque eles não tinham ideia da terra. Então a ideia era o seguinte: vamos construir uma torre bem alta e a gente vai se afastando, sempre olhando para a torre, né? É a referência. Temos que voltar para lá. E aí naquele momento Deus confunde tudo, separa todo mundo, cada um na sua língua, e aí cumpre-se o seu propósito sobre a terra. A terra passa a ser habitada, não é? Por nações, por povos, por línguas, e cada um buscando o seu lugar, no seu costume, e é assim que Deus quer, não é? E o Evangelho de Deus, ele alcança todo mundo, todas as povos, nações, línguas, têm sido alcançado com esse Evangelho glorioso. Mas o capítulo 2, irmãos, ele começa mostrando para nós como se fosse um resumo do capítulo 1. O autor deste livro, nós temos certeza, não é? É Moisés. E ele, uma miúda veio visitar a outra, ó. Luísa veio visitar a Rebeca. Não é? Rebeca está dormindo, Luísa também. As mães se falam, viu? Por que é que não deixa a Luizinha ali? Com cólica, a gente ora agora. Então, irmãos, é interessante, não é, que a palavra de Deus diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Moisés é o autor desse livro precioso, e ele coloca dessa forma: foi assim que Deus acabou, foi assim que Deus concluiu. Mas é interessante que já no capítulo 2, versículo 2 e 3, Moisés apresenta algo. Diz assim: e havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia,
e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Muitas pessoas têm dificuldade de entender e de compreender a questão do descanso, não é? Eu já vi muitas pessoas dizer assim, mas quem guarda o sábado não é o sabatista, não é? Quem está esperando Jesus não é o adventista? E a gente, afinal, o que somos? Nós somos sabatistas, nós somos adventistas, nós somos o quê? Nós somos salvos em Cristo Jesus, não é? É muito interessante, eu quero trazer essa palavra essa noite, sobre esse descanso de Deus. Muitas pessoas não entendem. Por que que Deus descansa, se a Bíblia diz, lá no livro do profeta Isaías, não é? Que Deus não se cansa nem se fatiga. O profeta revela isso de Deus. E diz mais que Ele dá força ao cansado, renova as forças ao que não tem nenhum vigor, porque Deus não se cansa. Se Deus não se cansa, se Ele é poderoso, por que a Bíblia diz que Deus, acabado no sétimo dia a sua obra, descansou? Todas as palavras, irmãos, que nós temos no Antigo Testamento, elas têm o seu cumprimento no Novo Testamento. Eu já disse aqui, vou te dizer mais uma vez, a Bíblia se divide em 5 partes. A primeira parte da Bíblia é o Antigo Testamento, que é a preparação. Logo quando termina o Antigo Testamento, vem os 4 evangelhos, que ali há a manifestação de quem? Do Filho de Deus, de Jesus. Os 4 evangelhos revelam a sua história, sua vida, seu ministério. Depois, quando termina os 4 evangelhos, vem o livro de Atos, que é a propagação do evangelho de Cristo através da igreja. Está no livro de Atos, é a terceira parte da Bíblia. A quarta parte são os ensinos, que vai de Romanos até Judas. São as epístolas, as cartas do Novo Testamento. De Romanos até Judas você tem o quê? O ensino, a doutrina, o conselho de Deus, para que essa igreja que Jesus veio edificar, não é? Que ela é inaugurada em Atos 2, ela saiba como viver na terra. Então, as cartas, elas nos ensinam como viver, não é? Como viver em amor, em santificação, na presença de Deus, com graça, vencendo, triunfando, superando as dificuldades. Nas cartas de Romanos a Judas, você vai encontrar isso. É a quarta parte da Bíblia. E a quinta e última parte é o Apocalipse, que é a consumação. O Apocalipse, ele encerra todo o processo de Deus, todo o plano de Deus. E é interessante que o livro do Apocalipse termina onde tudo começa, no Gênesis. Entende? Apocalipse 22 é o Gênesis, não é? Tudo termina no começo. Deus volta para o começo de tudo. E aí é um novo céu, é uma nova terra, é a eternidade. Se você quiser mais explicação, não é? Você vem para cá amanhã, você vem quarta e vai embora. Eu gosto de Bíblia, eu falo de Bíblia a noite toda sem cansar, que Bíblia é uma bênção. Mas veja bem, Deus descansa. E como eu disse, o que nós temos no Antigo Testamento se torna verdade no Novo Testamento. Esse descanso aqui, para nós, é um exemplo do descanso que Deus iria proporcionar de forma mais abundante. Na verdade, irmãos, todo o processo de Deus com o Antigo Testamento, através do seu povo, vai nos mostrar, por tipos, por figuras, por linguagens, o que Ele quer realizar através de Cristo. Porque, na verdade, o Antigo Testamento é a preparação para que o Filho de Deus pudesse vir ao mundo. Deus demorou todo esse tempo preparando o mundo para que seu Filho viesse. O apóstolo Paulo dá testemunho disso, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, dizendo: mas vindo a plenitude dos tempos. Deus não se atrasa, Deus não se adianta, Deus chega sempre na hora certa. Deus preparou o seu povo no passado,
Deus preparou nações gentílicas para que dominassem sobre a terra, não é? E quando o mundo estava preparado, chegou Jesus. Jesus veio, não é? O mundo estava sob o domínio do Império Romano quando Jesus nasce. E por que Deus esperou tudo isso aí? Para que todas as coisas se concretizassem, se realizassem. Depois que Jesus veio, ele prometeu voltar outra vez e nos levar para si mesmo. E isso já fazem quase 2000 anos. E muita gente, né, como diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, nesses últimos dias, há muitos escarnecedores dizendo: onde é que está esse negócio de vinda de Jesus? Que desde que nossos pais dormiram se fala nisso, não é? Que vem nada. A Bíblia diz que nesses dias muitas pessoas julgarão dessa maneira. O fato é que em Cristo Deus completa a sua obra, todo o seu plano de salvação, todo o seu plano de redenção. E o 7º dia tornou-se uma marca na vida do povo de Deus. Do capítulo 1 ao 11 do Gênesis, você tem o início de tudo. Do capítulo 12 até o capítulo 52 de Gênesis, o que é que nós temos? Nós temos a história de 3 homens, Abraão, Isaque e Jacó, que são os patriarcas, que estabelecem-se uma nova era na terra, a era patriarcal. E aí Deus começa a tratar com esses homens, estabelecendo um povo na terra. E com esse povo, Deus faz aliança, Deus faz concerto, e estabelece para esse povo um dia de descanso. O dia do descanso. Tanto é que até hoje o povo judeu descansa no sábado, não é? Eles descansam no sábado. Nós temos entre nós a igreja adventista do 7º dia, que descansa também no sábado. Eles vão ao sábado aos templos para orarem, para cantarem, né? Eles dedicam também o sábado para o Senhor. Mas, na verdade, o que Deus está querendo nos ensinar quando Ele descansa? Deus quer nos ensinar, irmãos, algo precioso. Todas as figuras de linguagem usadas no Antigo Testamento, todos os tipos do Antigo Testamento, todas as figuras do Antigo Testamento nos apontavam ou nos apontam para Cristo Jesus. O tabernáculo é um símbolo de Cristo. Os elementos do tabernáculo falam do sacrifício de Cristo, do trabalho de Cristo, do ministério de Cristo, da vida de Cristo, de todas as coisas acerca de Cristo. Quando você conhece o Antigo Testamento, você tem ideia do propósito de Deus e você passa a compreender melhor o Novo Testamento. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia toda. Não adianta ler só uma parte da Bíblia. Você tem que conhecer o Antigo Testamento, não é? Com seus 49 livros, e conhecer o Novo Testamento com seus 27. Formam 66 livros. É rápido, é fácil, não é? É tranquilo de ler. Sabe, você pega de manhã, acaba de noite. Você começa em Gênesis, 3 horas depois você está no Apocalipse, não é? É fácil de ler a Bíblia. Experimente ler toda a Bíblia. Aí você vai perceber que as coisas que acontecem no Antigo Testamento, elas se realizam, se concretizam, tornam-se verdades no Novo Testamento em Cristo Jesus. Deus sempre disse para o povo: descansem, descansem, descansem. É interessante que a carta aos Hebreus, no capítulo 7, o autor aos Hebreus, quando ele está falando das coisas melhores que Deus providencia para nós, em Cristo Jesus, ele fala do descanso. Não é? Ele diz que, antigamente, muitos daqueles judeus, eles não entraram no descanso, porque duvidaram, porque foram incrédulos, porque desobedeceram, porque não atentaram para a palavra de Deus, e não entraram no descanso. Aí o autor aos Hebreus, lá no capítulo 7, ele diz assim: mas ainda resta um descanso para o povo de Deus. Na verdade, o que é que Deus proporcionou para nós através de Cristo Jesus, e o que é a vida cristã em Cristo Jesus. Quando a Bíblia diz que Deus descansou, Ele estava nos dando um exemplo e mostrando, irmãos, a necessidade que nós temos realmente de descansar. Aí você diz assim: porque Deus não me conhece, não é?
Deus me encheu de trabalho, Deus me encheu de ocupação, eu não paro, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, como é que eu vou descansar? Todos nós nos preocupamos com o descanso físico, e ele é necessário, ele é importante, não é? O descanso físico é importante para a nossa vida, mas o que Deus quer mostrar, tanto aqui quanto no Antigo Testamento, é sobre o descanso espiritual, irmão. Porque tem pessoas que descansam realmente, tem pessoas que, tendo condições, vão para os melhores hotéis, para as melhores áreas de lazer, relaxam, não é? E tem massagista para as costas, e tem tanta coisa, mas a mente não descansa, a alma não descansa, o espírito não descansa, sabe? Aquela pessoa angustiada por dentro, se queimando por dentro, porque pensam que o descanso é o material, quando Deus está falando do descanso espiritual. Você poder encontrar em Cristo Jesus o descanso para a sua alma. E foi isso que Jesus Cristo disse quando estava aqui. O Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, fala isso. Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O descanso que Deus nos oferece em Cristo é muito maior, é muito melhor, é muito superior que o descanso do Antigo Testamento. Enquanto no Antigo Testamento as pessoas descansavam só os sábados, uma vez por semana, em Cristo Jesus, eu e você podemos descansar todos os dias. Você descansa nas suas promessas, você descansa no seu cuidado, você descansa na sua palavra, você descansa na sua presença, você descansa porque Ele colocou em você o seu espírito. Ainda que você esteja rodeado de problemas, ainda que você viva cheio de tribulações da vida, de ocupações, mas a sua alma descansa, o seu espírito descansa, porque você pode dizer, como disse Jó: eu sei em quem tenho crido. Você tem um Deus que te faz descansar. Por algumas vezes no Antigo Testamento, Deus experimentou dizer isso para o seu povo. Dizer isso para o seu povo. Por exemplo, quando você abre o Salmo 37, nós vamos encontrar naquele salmo ali algumas coisas interessantes. No versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aí diz o que no versículo seguinte? Descansa no Senhor, espera nele. Descansa, espera. Muitas vezes Deus fala isso através da sua palavra, ainda no Antigo Testamento. Sabe? Muitas vezes Davi, nos seus salmos, ele expressa isso. Da angústia da sua alma, das suas lutas, das suas batalhas. Muitas vezes ele diz: ó minha alma, por que você está assim? Sabe, por que você está angustiada, minha alma? Por que você está desse jeito, minha alma? Espera em Deus, descansa em Deus, eu ainda louvarei na salvação da sua presença. Davi sabia, irmão, que o verdadeiro descanso a gente só encontra quando nós estamos nas mãos de Deus. Você pode tentar relaxar o corpo, você pode tentar descontrair o nervo, mas como é que você relaxa a sua alma? Como é que você relaxa o seu espírito? É quando você se rende totalmente nas mãos do Senhor. Você tem problemas sim, você tem lutas sim, você tem dificuldades sim, mas você tem um Deus que está acima de todas essas coisas. Você entregou a sua vida nas mãos de um Jesus, que Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Às vezes você não percebe, nós não percebemos, diante da nossa correria do dia, a gente não percebe, mas em todos os momentos o Senhor está conosco. Sabe por que estamos aqui essa noite? Porque Ele te livrou de tantas coisas. Eu gosto muito de uma expressão do Salmo 116 que diz assim: o Senhor livrou os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda, a minha alma da morte. Você nem viu, mas Deus te livrou da queda hoje. Você nem percebeu, Ele te livrou da morte hoje. Você nem sonhou, e Ele te livrou os olhos das lágrimas hoje.
É por isso, irmãos, que hoje, em Cristo Jesus, nós descansamos espiritualmente. É como diz o Salmo 46. Salmo 46 fala disso, não é? Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. A Bíblia diz que ali, ainda que se embraveçam, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada. Aí diz lá que a gente tem que o quê? Aquietar-se e saber que há um Deus que administra todas as coisas, que administra as adversidades, as lutas, as dificuldades da vida. É confiado nesse Deus, irmãos, que eu descanso, que você descansa. É interessante, quando você lê a Bíblia, você precisa perceber alguma coisa. E aí você vê aqui, ó, o relato do Gênesis 2, diz: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feita, descansou no 7º dia. O que eu aprendo aqui quando leio isso? Hein? O que Deus tinha feito, irmãos, ele descansou do que tinha feito. Deus acabou de fazer, o capítulo 1 relata tudo que Deus fez. Haja isso, apareça isso, surja isso, e vai fazendo e tal, isso, ok. Quando Deus termina, a Bíblia diz que Deus descansa. Acabou todo o exército do céu, tudo que eu falei, quer saber? Vou relaxar. Aí eu te pergunto uma coisa: depois que você faz todas as coisas, que realiza todas as coisas, você consegue descansar? Tem gente que fala: puxa, pastor, ora por mim, porque, sei lá, eu fiz um monte de coisa hoje, mas não consigo, e tal. Deus descansou. Deus não estava preocupado se as estrelas iam chocar com a outra, se os astros iam bater, né? Ih, meu Deus, eu não posso descansar não, vai que o sol bate com a lua. Meu Deus, espera lá, onde é que está o sol? Cadê a lua? Ele fez, ele acabou, ele descansou. Isso é uma lição para mim e para você, irmão. Deus confiou na obra da sua criação. Deus tinha certeza do que ele tinha feito era perfeito. Não ia se chocar, não ia colidir, não ia acontecer nada. Deus descansou de que tudo estava sob a perfeição pela qual ele tinha feito. Isso é uma lição para mim e para você. Quantas vezes a gente ora, a gente lê versículo, Senhor, fala comigo aqui, e abre a Bíblia, bota o dedo. Ai, meu Deus, esse versículo eu estava precisando. É esse aqui mesmo. E tá, esse aqui. E na hora de descansar, não descansa. E quando eu e você não descansamos, sabe o que nós estamos querendo dizer para Deus? Hein? Não confiamos em Ti. Se eu não descanso, eu estou dizendo para Deus, eu não confio. Vai que Deus falha, sabe? Vai que o que eu orei, Deus não ouviu. Vai que o que eu pedi, Deus não, nem sei lá onde ele estava. Onde é que tu estava, Senhor? Sabe, sei lá, eu vou descansar, mas um pé atrás, né? Eu vou ficar meio assim, vou descansar assim, ó. Porque vai que falha, eu tenho que, você não tem que nada. Deus te dá o exemplo, um universo tremendo, todas as galáxias, todas as estrelas, sol, lua, tudo funcionando, a terra no seu lugar, tudo produzindo segundo a ordem de Deus. Deus falou, está tudo em perfeito estado, está tudo funcionando, eu vou mais é relaxar e descansar. Deus confia naquilo que Ele faz, e você precisa confiar no que Deus faz pela sua vida. Você precisa confiar na ação de Deus pela sua vida. Descansar nas promessas de Deus. Descansar na palavra de Deus. Descansar nas ações de Deus pela sua vida. Senão nós vamos virar, irmão, um bando de crente estressado. Um bando de cristão tudo apavorado. Ai, irmão, ora por mim. Quarta-feira. Ai, meu Deus do céu. Nada disso, irmão. Sabe? É como diz o Salmo 4, em paz me deitarei e dormirei.
Tem gente que não consegue dormir, preocupado com o dia de amanhã. Aí me faz lembrar o pastor Eliseu, que há algum tempo atrás ele contou a experiência de um irmão que de madrugada perturbando o céu, falando: Jesus, a minha conta, Senhor, e tal, o dia vai amanhecer, e tal, eu estou sem dinheiro, aquela coisa toda. E aí o Espírito Santo falou para ele: ô filho de Deus, que horas são? Ele falou: ah, senhor, 3 horas da manhã, tem banco aberto essa hora? Não, então vai dormir. Para, meu Deus do céu, 3 horas da manhã o cara está preocupado com conta de banco. Deus fala: vai dormir, atribulado. Você tem que confiar, meu irmão, porque a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 13, que o nosso Deus, o que te salvou, ele diz assim, ó: não te deixarei, nem te desampararei. Deus é quem te sustenta a cada dia, quem te abençoa a cada dia. E nós precisamos confiar no Senhor, no descanso do Senhor. Descansar de que enquanto você está crendo e confiando, Ele trabalha. Foi isso que o profeta Isaías falou no capítulo 64, versículo 4. Ele disse: desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu, nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Enquanto você descansa, Deus está trabalhando, Deus está agindo. Porque quando eu descanso, eu estou dizendo: Deus, eu não posso fazer, mas eu creio que tu podes. Eu não vou me mover, mas tu se moves. Eu não vou agir, mas tu ages. Eu não vou lá, mas tu vais. Nós precisamos confiar mais no nosso Deus. Descansar nele, nas suas promessas, naquilo que ele falou para você. O que ele disse vai cumprir. É por isso, irmãos, que essas coisas estão na Bíblia, não é? E o versículo 3 diz assim: e abençoou Deus o dia do descanso, o tempo do descanso, sabe? Porque nele, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra. O descanso é algo que Deus providenciou para nos abençoar. Não apenas o físico, mas acima de tudo o espiritual. Descansar a alma no Senhor. Às vezes a gente anda, não é, apavorado, angustiado, e nós precisamos, irmão, descansar no Senhor. Descansar. Confiar que o Senhor está agindo. Confie que Deus está trabalhando pela sua família. Deus está trabalhando pela salvação da sua casa. Você simplesmente ora, crê e confia. Hoje pela manhã, nós ouvimos o testemunho da irmã Andréia. Deve estar lá pelo cantinho, lá encostada, lá tomando conta do extintor de incêndio. Não é? A Andréia hoje testemunhou que ela passou um momento de uma crise na vida dela, não é? Que ela estava angustiada, aquilo a aborrecia, aquilo ela não aceitava, e não sei o quê. Aí ela estava no auge da angústia, ela falou: puxa, a Bíblia diz que é para mim entrar no meu quarto e fechar minha porta e falar com Deus, e eu vou fazer isso aí. E não foi assim que aconteceu? Aí ela foi lá, leu na Bíblia: entra no teu quarto. Ela entrou, fecha a porta, fechou, fala com teu pai. Falou, a Bíblia diz: e ele que te vê, te recompensará. E acabou. O problema foi resolvido. Quando você entra no teu quarto, que fecha a tua porta, que fala com teu Deus, você está dizendo: Deus, eu vou descansar nas tuas ações. Eu vou descansar no teu mover, no teu agir. Sabe, eu não posso sair. Porque é interessante, irmão. A sabedoria de Deus. Entra no quarto e fecha a porta. Eu acho que deve estar escrito em algum lugar, assim, nas entrelinhas: e joga a chave fora, para não ser tentado e abrir, sabe? Entrar no quarto e fechar, o que é isso? Que ação é essa? É você se isolar do mundo exterior, sabe? Das pressões, das opressões, das situações. Você entra ali e se isola, entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Deus: Deus, eu estou aqui, ó. Tua palavra diz que é para fazer isso. Aí quando você faz isso, você está dizendo para Deus: eu confio em ti. Eu confio no teu mover, no teu agir, na tua graça, na tua misericórdia.
Irmão, você não precisa fazer nada, Deus é quem faz por você. Eu e você só precisamos descansar nas promessas de Deus. Descansar do que diz a palavra de Deus, sabe? Se você abriu a Bíblia e se está escrito lá que o Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza, se está escrito lá que 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido, você tem que andar de cabeça erguida e crer que Deus falou, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus que faz todas as coisas. E nós precisamos entender a razão de descansar. E quando a gente entende isso, irmão, a vida fica mais fácil. Tem pessoas vivendo a vida cristã, um apavoramento, um desespero, sabe? Um arrancar de cabelo, não dorme direito. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Como é que eu resolvo? Você não entregou a sua vida para o Senhor? Hein? Você não é dele? Você num dia disse para ele, Senhor, eu te aceito, eu te recebo. Tu a partir de agora é o Senhor da minha vida. Se Ele é Senhor da tua vida, deixa Ele cuidar da tua vida. Deixa Ele dirigir a tua vida. Deixa Ele orientar a tua vida. Deixa Ele te conduzir na sua vontade. Simplesmente aprenda a descansar. Sabe, em vez de ficarmos apavorados, desesperados. Tem pessoas, por não conhecer a palavra de Deus, não é? Próprio Jesus disse que a gente erra, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando a gente não conhece as Escrituras e não conhece o poder de Deus, a gente vive apavorado, desesperado, preocupado, atribulado, perturbado, e fica aquele negócio cheio de tique nervoso, cheio de coisa. Deus não te salvou para você viver assim não, meu irmão. Deus te salvou para você ser tranquilo, abençoado, sossegado. Para onde é que você vai? Para o céu. O que é que você está esperando? Jesus! E vamos embora! Mas tem gente não. Para onde é que você vai? Vou para o banco resolver problema. O que é que você está esperando? Ser preso a qualquer hora. Porque... Meu Deus, que isso? Eu não. O que é que está esperando, pastor? Ir para o céu. Jesus, vamos embora. Mas tem gente que vive assim, essa vida de apavoramento. Deus descansou. Descanse também.